Um chip para controlar quem amas? O chip é fake, mas o comportamento é real. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Hoje em dia, há quem tudo faça com o smartphone na mão, como se aquele aparelho fosse uma extensão do corpo, como se ele fosse parte integrante da nossa vontade. E o smartphone não tem apenas aquilo que nos mostra, tem também o que mostra de nós aos outros, com o poder de fazer com que a nossa privacidade possa deixar de existir. Como se fosse normal escrever um diário que fica acessível a quem o quiser ler. É de uma extrema violência, está a gerar preocupação nos quatro cantos do mundo. Sobretudo entre adolescentes, na relação de namorados, em que passou a ser visto como normal partilhar a geolocalização ou as passwords das redes sociais. O que é uma forma evidente de controlo, nem sempre é visto assim, a começar pelo facto de estarem a repetir comportamentos que os pais tiveram com eles numa fase mais precoce, com a ideia de que estavam a garantir a segurança dos filhos. Estão a crescer exponencialmente as relações abusivas que resultam do facto de uma parte poder facilmente controlar tudo o que a outra faz, a começar pelo sítio exato onde a outra pessoa está a uma certa hora, com quem fala e do que fala. Organizações internacionais, como as Nações Unidas e associações de apoio à vítima de vários países, têm vindo a alertar para o crescimento da violência facilitada pela tecnologia e do chamado controlo coercivo digital. Conversamos neste episódio com Joana Pereira Bastos, que escreveu na última edição do Expresso sobre os jovens que se controlam nas relações e acham isso normal. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Joana Pereira Bastos. Os smartphones são hoje uma extensão do corpo humano e têm um chip que nos localiza. Como é que isso está a refletir na relação dos adolescentes? Bom, esta partilha permanente da localização entre os adolescentes tornou-se muito comum, nomeadamente às vezes até em grupos de amigos, mas sobretudo entre casais de namorados. É uma coisa que é vista por eles como normal e até como desejável e que em muitos casos é sentida como uma espécie de obrigação implícita da relação de namoro. Há aqui muito uma questão de, bom, se houver qualquer problema, se não conseguir falar contigo, simplesmente sei onde é que estás, pronto, ou seja, com um discurso eles não veem nada de mal nisto, mas é de facto digamos uma prática que se vulgarizou, que é muito frequente neste momento, mas que está a alimentar comportamentos de controlo que também são cada vez mais normalizados pelos jovens, e é isso que é mais preocupante. Estás a falar de eles aceitarem como legítimo este tipo de controlo, ou seja, porque não o veem como uma forma de controlo, né? Mas a maioria dos adolescentes já viveu situações deste tipo, de sentir que estava a ser controlada e não o início isto é bom para a segurança, é bom para sabermos onde é que está o outro, mas já sentiram de facto que há uma tentativa de controlo de quem tem essa geolocalização. Sim, os estudos que têm sido feitos mostram-nos isso, nomeadamente o Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro. O último estudo foi publicado este ano em fevereiro e dá conta precisamente, este estudo é baseado num inquérito realizado a mais de 8.000 jovens do 7º ao 12º ano, portanto é um estudo bastante grande, realizado pela Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto e pela UMAR, e diz-nos, por um lado, que 53% dos adolescentes acham normal, acham legítimo, não consideram como violência comportamentos de controlo
como por exemplo esta partilha permanente da localização, saber sempre onde o outro está, mas por exemplo também ter acesso às passwords do telemóvel e das redes sociais do outro, ou aceder sem a autorização do outro, ou até proibir o outro de falar com alguém. São comportamentos de controlo que são legitimados pelos jovens no âmbito de uma relação de namoro. E o mesmo estudo indica-nos que 47% dos adolescentes admitem já se ter sentido controlados pelo parceiro ou pela parceira, portanto, no âmbito destas relações. Com esta partilha de geolocalização. Mas se eles acham legítimo, dificilmente vão perceber que a única solução é fazer o que a Leonor, e estou a falar da pessoa, da adolescente, com que começas a tua história no Expresso, que fez o que tinha que ser feito, foi acabar com uma relação que era claramente tóxica. Sim, a Leonor com 15 anos iniciou uma relação de namoro com um jovem da mesma idade, fizeram logo ao início da relação esta partilha permanente da geolocalização. Para ela lá está uma questão de segurança, se houvesse algum problema, não tinha nada de mal. Para ele acabou por ser muito mais do que isso, portanto ele controlava permanentemente a localização dela. Se ela chegava à casa e não lhe dizia nada logo de imediato, ele mandava-lhe uma mensagem a dizer: eu sei que já estás em casa porque eu vi na tua geolocalização, porque é que ainda não me disseste nada. Passado um pouco, já nem a localização era suficiente, portanto pressionava a mandar fotografias ou vídeos dos locais onde se encontrava para provar que estava mesmo naquele sítio e com quem é que estava. Portanto isto começou a escalar. Era uma relação doentia potencializada pelas tecnologias que levavam a uma posição de paranoia. Sim, doentia, e portanto aqui já com várias questões de manipulação psicológica que são muito vulgares, mas lá está, são tão vulgares que depois nos estudos o que nos mostram é que de facto muitas das frases que eram utilizadas e que aconteceram no âmbito desta relação são frases que os outros adolescentes identificam neste tipo de inquéritos. Por exemplo, quando alguém manifesta desconforto em fazer esta partilha da geolocalização permanente, dizem: mas não tens nada a esconder, então qual é o teu problema? Ou seja, a recusa é interpretada como um sinal ou de infidelidade ou de falta de amor. E portanto o que está a acontecer é que isto potencia relações abusivas, e o problema é precisamente aquele que estavas a referir-te na tua pergunta. Ou seja, se há uma legitimação deste tipo de comportamentos, é mais difícil, ou eles demoram mais a perceber os sinais de uma relação abusiva. E portanto o que vemos, e isto não é um exclusivo de Portugal, está a acontecer um pouco por todo o mundo, e aliás quer as Nações Unidas, quer associações de proteção de vítimas em vários países já têm vindo a falar disso, é de facto um aumento da violência psicológica nas relações de namoro entre adolescentes, um aumento das relações abusivas que está a tornar-se muito preocupante. Uma das coisas que mais me impressionou no teu texto, que está nesta edição do Expresso, é que é normal, eu também tenho filhas, em certa idade, por uma questão de segurança, a partilha de geolocalização dos telemóveis, muitas vezes, aliás, só para, se ele se perder, haver um outro telemóvel que pode lá chegar, mas em muitos casos também para os pais saberem exatamente onde estão os filhos. Ora, se essa partilha não terminar num prazo razoável, isso contribui para normalizar este controle, não é? Se era normal com os pais, sim, pode ser visto como normal pelo namorado ou pela namorada. Sim, neste trabalho eu falo com o pedopsiquiatra Augusto Carreira, que fala precisamente nisso. Ou seja, esta necessidade que os pais hoje têm de vigiar permanentemente os filhos acaba por se prolongar até idades cada vez mais tardias. Esta necessidade que têm de saber sempre onde é que eles estão, com quem é que eles estão, o que é que eles estão a fazer, às vezes já no final do secundário ou até no ensino superior. E é muito comum existirem famílias onde todos os membros da família, o pai, a mãe, o filho, a filha, têm a geolocalização permanentemente partilhada. E isto faz, segundo o pedopsiquiatra, com que as crianças e os jovens acabem por crescer com a ideia de que só estão seguros se alguém estiver a olhar por eles. Só estão seguros se alguém de alguma forma não ganham autonomia, os estiver a vigiar. Exatamente. E portanto, embora isto seja feito com a melhor das intenções, obviamente, pelo menos na generalidade dos casos, e em nome da segurança dos filhos, na realidade isto pode acabar por enfraquecer a sua autonomia e a sua capacidade de se protegerem, de se aprenderem a proteger de situações mais complicadas. Tu há pouco estavas a referir que não se trata apenas e a propósito do estudo da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto,
das respostas que são dadas, não é apenas a partilha da geolocalização, são também o acesso às passwords, não é? E eu estava a ler isso e estava-me a lembrar como alguém estar a escrever um diário, mas deixar que os pais, ou no caso o namorado ou a namorada, possam ler o diário. Isso não faz muito sentido, não é para isso que se escreviam diários, não é? Exatamente, mas é de facto, além da partilha permanente da geolocalização, o acesso às passwords, quer do telemóvel, quer das redes sociais do outro, é visto como normal, mais uma vez no âmbito de uma relação amorosa, no âmbito de uma relação de namoro, pelos adolescentes, e é uma prática cada vez mais comum. E isto também tem a ver aqui com uma questão que os especialistas também falam, que é uma diluição da noção de privacidade, ou seja, de um esbatimento cada vez maior das fronteiras entre o que é o meu espaço e o espaço do outro. E isto nas relações de namoro entre adolescentes está-se a verificar muito. É como se os dois tivessem que ser um, e portanto não há problema eu saber exatamente tudo o que o outro faz, que mensagens é que recebe, o que é que escreve, o problema é que as o que é que relações partilha. acabam, não é? E depois o outro continua a ter acesso e a ter toda a informação que não era suposto ter, não é? Claro, mas mesmo que a relação não acabe, ou seja, mesmo no âmbito de uma relação que vigora e que até está bem, há aqui sempre um espaço que é um espaço pessoal e que faz sentido que seja, ou seja, não tem esta ideia de que o amor só acontece, não pode existir nenhum tipo de segredo, tudo aquilo que o outro pensa, sente, fala, com quem é que está, eu tenho que saber. É aqui uma questão que é problemática e que mostra esta tal diluição da noção de privacidade que falam os especialistas e que, aliás, é visível na forma como, sobretudo, os adolescentes partilham tudo nas redes sociais, tudo das suas vidas, muitas vezes coisas que para nós seriam conteúdos mais íntimos. Ou seja, esta ideia do que é mais pessoal está, de facto, a perder-se. A desaparecer. E pergunto se esses comportamentos de vigilância e controle através do digital está a passar de adolescentes para adultos. Isto porque, obviamente, há agora os jovens adultos e adultos com menos de 30, etc., cresceram neste mundo, não é? Uhum. Sim, a expansão do fenómeno é de tal forma que, de facto, alguns autores já falam numa cultura de vigilância cotidiana que é precisamente potenciada pela presença cada vez mais dominante da tecnologia nas nossas vidas e que está a disseminar-se muito rapidamente. Ela neste momento está mais enraizada nos adolescentes, precisamente porque eles já cresceram, eles são nativos digitais, eles já cresceram neste contexto, mas é uma questão que se está a disseminar. E de facto este acesso aos conteúdos que os outros publicam, alguns autores também falam do controle coercivo digital, ou seja, da própria violência potenciada pela tecnologia, está a aumentar, não só nas relações de namoro, como depois nas relações amorosas em idades mais para a frente. Proponho-lhe hoje que consulte a longa lista de podcasts do Expresso e da SIC. Cultura, política, economia, sociedade, desporto, internacional e humor. Pode seguir todos os podcasts subscrevendo diretamente na app que tem no seu telemóvel. Um dos mais recentes, Histórias do Porto. Quantas histórias cabem numa cidade onde, como Eugênio de Andrade escreveu, daqui houve nome Portugal? Que episódios ajudaram a moldar o caráter austero, resistente e livre das gentes do Porto? Histórias do Porto é um podcast do jornalista da SIC, Carlos Rico, todas as terças-feiras nas plataformas de podcast e nos sites da SIC Notícias, SIC e Expresso. Cresceram com acesso à internet e perguntaram cedo aos pais o que é isso da Troika. Geração 2000, o novo podcast da SIC Notícias com Manel Rosa, que vai conversar com a geração que já não usou o escudo. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.